Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre esse livro do Napoleon Hill com o W. Clement Stone, livro Atitude Mental Positiva, livro muito bom, livro bacana. E esse livro ele tem exatamente como intuito trabalhar a nossa mentalidade para que a gente possa mudar a forma como a gente vê as coisas. Inclusive, nesse livro tem um capítulo que ele vai falar que se você tem um problema, isso é bom. Mas como assim problema pode ser algo bom? Então eu vou falar um pouco sobre o livro para vocês e quem sabe no final você vai entender que se você tem um problema, isso é bom, certo? O livro Atitude Mental Positiva, escrito pelo Napoleon Hill, posteriormente também vou estar trazendo vídeos falando um pouco mais sobre esse autor, falando sobre outras obras, como esta aqui, Quem Pensa Enriquece, que também é do Napoleon Hill, A Lei do Triunfo e do Sucesso, entre outros materiais do Napoleon Hill. Mas hoje quero falar com vocês sobre o livro Atitude Mental Positiva, certo? Inicialmente, quero falar sobre a estrutura do livro. O livro ele tem os capítulos e ao final de cada capítulo ele tem uma seção chamada piloto. E essa seção ela tem exatamente como objetivo guiar você com alguns pontos específicos do capítulo em questão, certo? É um livro que vai conter 22 capítulos dividido em 5 partes. A primeira parte é onde começa a estrada para a realização. A parte 2, 5 bombas mentais para atacar o sucesso. A parte 3, sua chave para a cidadela para a riqueza. A parte 4, prepare-se para ter sucesso. E a parte 5, ação, por favor. Inclusive na parte 5 tem um teste para medir o seu quociente de sucesso, esse teste, ok? Mas é um livro muito bacana, é um livro que vai falar que nós temos um talismã. E nesse talismã, um lado tem atitude mental positiva, o outro lado tem atitude mental negativa. E o lado que está virado para cima é o que vai influenciar a sua vida. Ou seja, a forma como você vê as coisas é determinada pelo lado do talismã que está virado para cima. Se é AMP, atitude mental positiva, ou se é AMN, atitude mental negativa. No primeiro capítulo ele vai falar sobre você conhecer a pessoa mais importante. Quem é essa pessoa mais importante do mundo? Essa pessoa é você. Você é capaz de mudar o seu mundo. Você pode limpar as teias de aranha do seu pensamento que está impedindo você de ousar e usar todos os poderes da sua mente, certo? Esse foco está no capítulo 1, um ponto centrado em quem é você, em como você desenvolver sua mente, em como você inicia o uso da atitude mental positiva, certo? No capítulo 2 exatamente vai falar o que eu falei sobre o problema, que são as 5 bombas para atacar o sucesso. Primeiro, se você tem um problema, isso é bom. Capítulo 7, aprenda a ver, a usar a sua visão para alcançar novos horizontes. O capítulo 8, da parte 2, o segredo de fazer as coisas. Capítulo 9, como motivar a si mesmo. Capítulo 10, como motivar os outros. A motivação ela é muito importante para esse processo de desenvolvimento da atitude mental positiva. E é muito importante usar essas ferramentas para desenvolver o seu potencial pleno, certo? Nesse capítulo que vai falar sobre você ter um problema e isso ser algo bom, a gente vai olhar os grandes inventores e eles só desenvolveram suas grandes invenções
Porque eles estiveram de frente para um problema e eles ousaram resolver aquele problema. E eles só resolveram aquele problema porque eles não eram somente mais uma pessoa a olhar o problema, ver o problema e dizer que o problema estava ali. Eles olharam para o problema e aquilo fez com que eles tomassem uma atitude para mudar aquele cenário no qual eles estavam inseridos. Então a gente precisa entender que se a gente tem um problema, talvez seja o momento de virar uma chave, partir para cima desse problema, estudar esse problema e resolver esse problema. Se esse problema está na sua vida hoje, estude como resolver esse problema, ok? E o livro é basicamente isso. Ele vai falar de grandes homens como Abraham Lincoln, como Thomas Edison, como Henry Ford, que foram homens que foram entrevistados, alguns foram entrevistados pelo Napoleão Hill para ele criar sua teoria. Napoleão Hill estudou esses homens, analisou a vida desses homens e todos eles tinham uma atitude mental positiva em relação aos problemas. O livro, ele fala sobre isso, sobre você olhar para as coisas com uma visão diferente. E como eu falei, um tópico bacana do livro é que ao final de cada capítulo ele tem isso que eu falei para vocês, o piloto. O piloto, ele vai guiando através de algumas partes do capítulo que foi lido. Por exemplo, aqui no capítulo 19, é um capítulo que fala sobre se livrar da culpa, certo? No piloto do capítulo 19 tem, por exemplo, aqui uma frase muito bacana. Essa frase ela vai dizer o seguinte: qualquer coisa que impeça de nobres realizações na sua vida deve ser deixado de lado. Ou seja, qualquer coisa que venha lhe impedir de avançar, você deve deixar esta coisa de lado. Ou seja, você precisa estar disposto a se livrar daquilo que quer impedir o seu sucesso. O livro, ele vai falar dessas coisas que eu falei, de trabalhar nossa mentalidade para vermos as coisas de outras formas. Se o vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe com alguém, se inscreva no meu canal, deixe sugestões de livros para me ler, para me trazer o resumo. É um livro bacana. Se você já conhece o Napoleão Hill, se você ainda não conhece esse autor, coloca aí um comentário bacana, algum ponto que você acha que o vídeo pode ser feito para ser melhor, e vamos crescer juntos. Deus abençoe, estamos aqui à sua disposição.